O mundo já está na linha de frente, né? Eh, Entendendo a situação de cada local, entendendo a situação espiritual também, né? E externa de cada lugar, a distância, tudo mais. Mas nós, como pessoas que conhecemos o princípio divino, como pessoas que estamos fazendo parte dessa providência após entrar no Santuário de Chonil, nós temos que saber aproveitar, não? Cada ferramenta que os verdadeiros pais têm dado para nós, certo? Por isso, se a gente só fica olhando a realidade, com certeza vamos ficar nisso, na realidade externa, entendeu? E não vamos ficar olhando aquilo que os pais celestiais, os verdadeiros pais, têm preparado para nós. Então, por isso, quando estamos passando diferentes tipos de dificuldades, hoje eu vou compartilhar com vocês um ponto importante sobre a importância da centralização, a importância da vitória de Caim e Abel. Então, agora vocês estão no início, né? No início do período de testemunho. Talvez ainda não tenha muita dificuldade, né? Entre vocês, muito conflito, muitas situações de mal-entendido ou situações semelhantes, certo? Mas, como vai passando o tempo, vai começar a aparecer esse tipo de situações. E não só entre vocês, sino também com seus educadores, também com seus convidados, também como futuros filhos espirituais, certo? Então, por isso nós temos que ter muita sabedoria, não sei se é a palavra certa em português, mas eh, para nós afrontar, né? Eu sei que todo dia vocês estão fazendo algum tipo de fundição de fundamento de fé, certo? Todo dia vocês estão fazendo rondoré? Imagino que sim. Todo dia vocês estão. Hoje todo mundo participou do sermão dominical, pessoas estão fazendo restauração material, estão fazendo condições, estamos fazendo parte da vigília e tudo mais. Isso faz parte de um período, né, chamado fundamento de fé, que eu não preciso entrar em detalhe, que penso que a maioria de vocês já sabe. Mas, após isso, tem uma parte muito importante, que é o fundamento de substância. E no fundamento de substância é uma oferta substancial, que é baseada na vitória de relacionamento de Caim e Abel, de Abel e Caim. Então, mas quando a gente fala de relacionamento Caim e Abel, irmãos e irmãs, não somente temos que olhar de um relacionamento externo, sabe? Sino também importante a união de coração através de eliminar nossa natureza decaída, né? Todo mundo aqui tem natureza decaída, né? Ou tem alguém que não tem? Se alguém não tem, parabéns. Mas todos nós temos naturezas decaídas e nossas naturezas decaídas acordam, aparecem quando nós estamos em um processo, né, de passar esse fundamento de substância, né? E para isso nós vamos ter que passar por muitas situações. Mas um ponto importante que eu quero que vocês lembrem e pensem é o seguinte: não adianta fazer a melhor estratégia de todas, que com certeza vai ajudar, se não nós temos o fundamento de vitória de união de Caim e Abel. Por mais que você monte a melhor estratégia do mundo, faça uma estratégia, uau, muito boa, se nós não temos vitória no fundamento de união de Caim e Abel, essa condição de eliminar a natureza caída, essa conexão que nos permite nos conectar com os pais celestiais de maneira vertical, não tem como gerar um bom resultado como Deus quisesse. Mas alguém pode pensar, ah, mas louco, eu já consegui trazer uma pessoa, duas pessoas, eu tenho os 10 filhos espirituais e fiz uma boa estratégia. Mas, se você considera essa parte de união de Caim e Abel, todos nós temos dobre posição, certo? Nós somos Caim e ao mesmo tempo somos Abel. Dá para entender essa parte? Né? Penso que todo mundo já sabe esse ponto. Então, basado nisso, irmãos e irmãs, não adianta montar uma grande estratégia se nós estamos mal com nosso Abel, com nossa figura central, com nosso educador. Não estamos tendo essa ressonância com o coração dos pais celestiais em cada vigília, em cada rondorê, em cada momento que fazemos condição. Eu estou vendo meu capitão mais como inimigo que amigo. Eu estou vendo a situação, né, de meu convidado, não? Já estou começando a julgar meu convidado, já estou começando a ficar chateado com meu convidado, começando a mudar meu coração no período da atividade. Então, tanto essa atividade externa que vocês estão fazendo, irmãos e irmãs, tem que ir de mãos dadas, junto com a vitória de união de Caim e Abel. Se nós não fazemos isso, por mais que nós façamos o melhor esforço, não vamos conseguir um bom resultado, certo? Então, basado nisso, né?
Se nós fazemos muita atividade externa e não temos resultado, que vai conseguir passar em nós? Vamos ficar cansados e não vamos ter mais vontade de continuar. Vai sentir a vontade de desistir, de largar tudo, mas se nós fazemos toda a atividade interna entendendo que essa atividade interna não está desligada do nosso crescimento interno, da importância de Caim e Abel, não vou ficar cansado. Embora não tenha resultado, eu vou conseguir continuando porque eu entendo da importância dessa parte interna dentro de cada um de nós. Entenderam? Então, irmãos e irmãs, nós cada vez que estamos afrontando algum tipo de dificuldade, nós cada vez que estamos fazendo algum tipo de atividade, nós temos que ficar olhando como está nossa atitude, nosso coração e nossa união como time, entenderam? Né? Você sabe, né, que existe ontem, o diretor Milagre explicou também, né? A gente explicou no seminário 3 dias, o Revendo Coach também explicou que existem 3 níveis de testemunho, né? O primeiro nível de testemunho é com um mesmo, certo? O segundo nível de testemunho é com o nosso time, a união absoluta com o nosso time, né? E o terceiro tipo de testemunho já é com nossos convidados. Então, nós temos que ter muito cuidado desse primeiro e segundo tipo de testemunho. E muitas vezes erramos esse tipo de esses dois primeiros níveis de testemunho por falta de união de Caim e Abel. Mas o que é união de Caim e Abel? União de Caim e Abel, podemos resumir em várias coisas, mas em uma palavra, talvez seja mais, a palavra seria a centralização, que nós consigamos com nossa figura central. Por exemplo, um exemplo X. Se o educador fala, amanhã, por favor, todo mundo tem que sair fazer testemunho, certo? Tem que fazer 6 horas, absolutamente. Mas aí você pensa, ah, não. Começa o dia, e começa a aparecer situações pela realidade externa, tá bom? Pela realidade externa que você chega no final do dia e fala, não, eu só fiz 3 horas de testemunho, sinto muito porque choveu hoje, não, porque hoje eh, não teve tal coisa, não houve paro de transporte, sabe? Nós temos que manter essa centralização de maneira absoluta, irmãos e irmãs. Cada um de vocês já aprendeu, certo? Qual que é o padrão? O diretor Henrique explicou agora qual que é o padrão de cada coisa. Ontem também já foi explicado, né? Pelo diretor Milagre, o seminário 3 dias também foi explicado. Então, por favor, vamos manter esse cuidado muito importante para nós conseguir estabelecer esse padrão importante em relacionamento de Caim e Abel, e especialmente da centralização. Então, essa aqui é muito errado. Dá para ver a imagem? Desculpa, apagou, mas voltou. Se nós fazemos atividades só por fazer, irmãos e irmãs, o resultado não vai ver. Hoje, muitos de vocês falaram que tem muitas situações difíceis, né? Que a, o centro do Carpe talvez está longe da faculdade, a igreja está longe da faculdade, ou do lugar onde tem pessoas. É certo, é a realidade, né? Mas nós temos que juntar isso com essa parte interna, né? E um ponto para nós conseguir alcançar esses milagres, irmãos e irmãs, é a vitória de união de Caim e Abel, né? A centralização, o relatório, a vitória dessa parte, porque senão, olha, aí, como a imagem que vocês estão vendo, está virando, pero não está gerando nada. O certo é isso aqui. A atividade externa deve ir junto para a vitória da atividade externa absoluta nos tempos dos milagres que nós estamos vivendo agora. O fundamento de substância de Caim e Abel é muito importante. E quando aparece esse tipo de situações, como que não, está muito difícil, não, que não tem muitas pessoas, tudo mais, é um grande início para o quê? Para começar, talvez, a pensar de maneira negativa, certo? A pensar, não, por que nos mandaram aqui, né? Vocês sabiam que aqui nesse lugar está muito longe, essa igreja está muito longe dos lugares, né? Começa a gerar pensamentos, sabe? Negativos, né? De acusação, de fofoca, não sei lá. Começa a pensar negativamente do grupo, de nosso capitão, dos educadores, não sei, das figuras centrais e tudo mais. Mas, se nós ficamos nessa roda, pensando desse jeito, irmãos e irmãs, com certeza vai ficar esse ambiente, talvez vai ficar ainda pior. Entenderam? Né? Então, para nós conseguir resolver essas soluções, nós temos que ganhar vitória de Caim e Abel. Então, para isso nós temos que tomar muito cuidado. E quando nós podemos ver
que estamos falhando em nosso relacionamento de Caim e Abel. Um dos pontos que nós podemos avaliar essa parte é quando nós vemos que nossa natureza decaída está dominando a cada um de nós, certo? Quando nossa natureza decaída está dominando minhas ações, meus pensamentos, meu dia a dia, meu tipo de atitude diante de minha figura central, de meu capitão e tudo mais. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado em relação a essa parte. E por isso, um ponto muito importante para isso é a parte de nós conseguir acertar a vontade de Deus, a parte da centralização centrada na vontade de Deus. Para isso, nós temos que sempre, né, nós não podemos agir achando que aquilo é somente é bom. Não, nós temos que centralizar. Chegar na figura central e falar: ah, eu penso que podemos fazer isso aqui, tentar descentralizar e conectar essa vontade com a vontade de Deus, certo? Para que assim seja a melhor forma de nós levantar um tipo de condição de maneira substancial através de fundamento de substância, tá bom? Imaginem, vocês talvez estão fazendo muito sacrifício, certo? Para acordar para quando rei, para ficar acordados para as vigílias, para fazer tal condição, tal, 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 tal. Mas quando chega o momento de fazer fundamento e substância, através da união de Caim e Abel, eliminar e subjugar nossa natureza decaída, nós ficamos olhando a realidade, nós ficamos olhando de um jeito somente horizontal e não conseguimos enxergar aquilo que nós, na verdade, temos que enxergar para eliminar nossa natureza decaída, certo? Então, por favor, com isso, nós temos que olhar sempre qualquer tipo de situação para evitar cada dia invasão de Satanás, para evitar que cada dia todo esse fundamento de fé, todo esse fundamento interno que vocês estão estabelecendo e estabeleceram antes de iniciar esse período de testemunho, possa não alcançar esse grande resultado, essa grande vitória, né, de fundamento de fé e substância através da união de Caim e Abel, certo? Então, basado nisso, se nós, em realidade, nós atendemos essa vontade de Deus através de nossa centralização com a figura central, grandes milagres vão acontecer, irmãos e irmãs. Por exemplo, o ano passado, né, nos primeiros 40 dias, né, muitas equipes, né, do ano passado não conseguiram bons resultados, mas depois de se conectar com vitórias de Canhave, com a centralização das direções do Reverendo Kim, o máximo possível, ao 100%, né? Muitos milagres aconteceram, certo? Não? É como foi explicado no testemunho do Shinchol, no seminário 3 dias, do Milagre, e outros testemunhos mais que por causa do tempo, não deu para escutar, né, no seminário, mas nós, cada um de vocês tem que experimentar essa parte, entenderam? Né? Por mais que a figura central fala, não, amanhã não é o dia para fazer isso, o dia para fazer isso aqui, é porque tem intenção de Deus por detrás disso, né? Naquele momento, nós podemos ficar chateados, mas na hora temos que negar no céu, nos conectar com isso, ir na sala Shon Shingon e agora nessa parte. Então, quando falamos de centralização, agora nós temos uma ferramenta muito importante, um lugar muito importante, que é o Chon Shingon, certo? Todos os dias nós estamos fazendo vigília, né? Talvez tenha alguns times que em suas cidades ou países não têm vigília, então peço por gentileza entrar em contato com o seu educador para receber o link e participar das vigílias aqui da sede central do Brasil, tá bom? Acho que alguns times não, em alguns lugares não está tendo vigília, então por favor, se não tem vigília em alguns desses lugares, entre em contato com o seu educador para receber o link, beleza? Então, isso é muito importante, porque também através desculpa, através das vigílias especiais que estamos fazendo todos os dias no Shon Shingon, irmãos e irmãs, é uma grande maneira de nos conectar mais com a vontade de Deus. Nós levantamos condição, mas também um ponto importante é nos conectar com 100% a vontade de Deus. Né? Por exemplo, hoje foi explicado pelo Dr. Henrique que nós, mais para nós dar palestra, usar PowerPoint, usar uma folha, certo? Nós absolutamente temos que ensinar o quê? Através dos vídeos. Porque esse é o sistema do tuning que é estabelecido no kit. Você pode pensar, ah, mas o vídeo talvez não é muito bom. Não, não, a pessoa não é bom para vídeo, não. Nós, aí nesse momento, nós temos que colocar isso em prática para conseguir centralizar-nos com a vontade de Deus, certo? Né? Então, dessa maneira, nós também levantamos condição. Qualquer direção não é somente uma direção por dar direção, entenderam? Não? Uma direção por detrás tem a intenção de acordo com a vontade de Deus, para que essa oferta, esse esforço que vocês estão fazendo, possa ser aceitável por Deus, certo? Então, dessa maneira, nós podemos estabelecer o fundamento certinho para essa parte, tá bom?
Então, outro ponto importante, por que é importante a união de Caim e Abel, irmãos e irmãs? Todos vocês, né, estão começando a ter seus convidados, certo? Todos vocês estão começando a ter contatos, talvez alguns centro carpe já chegaram algum tipo de pessoas, né? E muitas vezes um dos erros que nós temos, né? Um dos erros que nós temos é que não somente quando nós estamos com nosso convidado e não temos união de Caim e Abel, não temos união com nossa figura central, não é possível, não vai ser possível que Deus possa passar o amor de Deus através de você para seu convidado. E muitas vezes por isso o convidado não continua, não se sente cômodo ou também até mesmo não consegue alcançar esse milagre que nós queremos alcançar em cada uma de suas missões, certo? Então, para que consigamos passar o amor de Deus para nosso convidado, um ponto muito importante é a união com nossa figura central. Porque senão não tem como. É lógico, certo? O princípio divino ensina isso, né? Cada um de nós temos uma figura central e nós temos nossos convidados futuros filhos espirituais. Nós, como pais espirituais, para receber o amor de Deus, temos que canalizar através dessa união perfeita com nossa figura central. Entenderam? Por isso é um ponto muito importante a união de Caim e Abel para a vitória do testemunho, né? Se a figura central fala, o sistema de testemunho é assim. Por favor, irmãos e irmãs, se vocês já começam a colocar sua ideia, vocês começam a colocar seu pensamento só seu mente, só de um jeito egoísta, arrogante, e dessa maneira começam a trabalhar, com certeza não vai dar certo. Com certeza não vai dar certo. Então, para nós conseguir dar certo, não? Através disso, para obter vitória, tem que existir essa união de Caim e Abel entre o pai espiritual, cada um de vocês, e sua figura central, ok? Não vamos fazer de uma maneira autocentralizada, porque vai passar 40 dias assim, se trabalhamos assim, vai passar 40 dias, vocês mesmos vão ver que não vamos conseguir um bom resultado. Entenderam? Todos vocês querem conseguir filho espiritual? Eu imagino que sim, né? Por isso todo mundo saiu para testemunho, né? Mas, para conseguir isso, um ponto importante, tem outros pontos, né, que vão se explicar nos próximos dias, né? Um ponto importante é conseguir essa vitória de união de Caim e Abel, né? Sujeito e objeto, objeto e sujeito, entenderam? Né? Então, para conseguir passar esse amor de Deus, né? Para nossos filhos espirituais, para que nossos convidados, para que consigamos acontecer essa verdadeira conversão na pessoa. Porque temos que lembrar que essa pessoa tem de lado dela estado vivendo 20 anos, 30 anos, 15 anos na esfera da soberania de Satanás, certo? A cultura dessa pessoa é de Satanás. O jeito de vida está centrado em Satanás. Então, para nós conseguir tirar essa pessoa desse mundo na qual está morando, vivendo, nós, com nosso próprio pensamento, com nossa própria força, não vamos conseguir. Para isso, nós temos que fazer isso junto com os pais celestiais, né? Com isso, para isso, com certeza temos que fazer direitinho nossas condições, nossos estilos de vida de fé básicas de maneira absoluta, pero um ponto importante é a união de Caim e Abel. Se nós verdadeiramente nos unimos de coração com nossa figura central, né? Evitando totalmente ressentimento, evitando totalmente fofoca, mal entendido, acusação, queixa, reclamação, né? Negando verdadeiramente o nosso eu decaído, não? Esse eu de nossas naturezas decaídas, Deus vai conseguir trabalhar através de nós e vamos conseguir puxar esse filho espiritual que está na soberania de Satanás para acontecer a verdadeira conversão e trazer para o lado de Deus. Ajuda? Então, temos que ter, sermos muito cientes nessa parte, temos que ser muito inteligentes nessa parte, tá bom? Para conseguir entender esse ponto. Nossos convidados, tudo aquilo que eles vão receber agora no processo é muito novo para eles. Nunca escutaram alguma coisa assim, né? E vão começar a ficar em dúvida, talvez não vão entender muita coisa, talvez alguns vão rejeitar, muita coisa, muitos tipos eh, de atuação de resposta de cada um diante dessas palestras. Mas, se nós transmitimos o amor de Deus, se nós conseguimos passar esse amor de Deus, se nós conseguimos dar não somente nosso próprio amor, sino o amor de Deus, não somente nossa ideia, sino também
essa ideia de Deus, vai acontecer a verdadeira conversão em cada um de neles. E por mais que talvez vocês estejam longe do local, imaginem, vocês estão longe do local, mas se pelo menos conseguem uma pessoa no dia, né? Por exemplo, amanhã, segunda-feira, conseguem uma pessoa e conseguem passar verdadeiramente esse amor de Deus e conseguem essa conversão, já é uma pessoa, entenderam? Né? De seguinte dia também assim, por mais que somente durante todo o dia traz uma pessoa, e essa pessoa verdadeiramente se converte no amor de Deus, entende? Através de você, consiga experimentar, já são duas pessoas, entenderam? E a meta de vocês é quatro pessoas. Então, não é muito fora da realidade, entenderam? Mas depende muito do nosso próprio esforço e quanto nós podemos investir. Investir nosso amor, e junto com o amor de Deus, através da união vitoriosa de nossa figura central, de Caim e Abel. E dessa maneira, Satanás rinde frente a nós, o nosso filho espiritual rinde a nós, levanta a mão como mancei. Até Satanás faz mancei aí na hora, para você. E dessa forma nós conseguimos ganhar vitória, Ju. Então, por favor, não fiquemos desanimados porque o lugar está longe. Não, na verdade, é uma grande oportunidade que Deus está dando para vocês para crescer ainda mais, para crescer mais o coração, para ganhar vitória de Caim e Abel e levemos vitória para a nossa amada Holy Mother Han e nosso amado verdadeiro Pai. A Ju, muito obrigado.